Há 20 anos, o Ministério do Trabalho criou a obrigatoriedade da contratação de trabalhadores com algum tipo de deficiência. Agora, um novo projeto de lei pode aumentar a cota de deficientes nas empresas. A proposta é que as empresas ampliem o percentual máximo de contratações para 8%. No N-Blogs de hoje, a realidade do processo de inclusão no mercado de trabalho. Olá, boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí nos países da Europa pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Segundo o censo de 2010, 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. E quando essas pessoas vão para o mercado de trabalho, esbarram no preconceito. Muitos se sentem subaproveitados nas empresas e não alcançam o crescimento profissional que esperavam. Formada em psicologia, com 2 pós-graduações e intercâmbio nos Estados Unidos. Mesmo com esse currículo, Sheila, que tem dificuldades de locomoção e de fala por causa de uma paralisia cerebral, nos primeiros 3 empregos só conseguiu a função de auxiliar administrativo. Chegou uma hora que eu não acreditava mais. O que ela enfrentou é uma situação frequente. Uma pesquisa ouviu trabalhadores com algum tipo de deficiência. Quase 70% disseram que têm mais qualificação do que a função exige e estão subaproveitados. Pela lei, empregadores com mais de 100 funcionários têm que contratar pessoas com necessidades especiais. As cotas variam de 2% a 5% do total de empregados, de acordo com o tamanho da empresa. Só que os números da pesquisa mostram que depois de contratado, quem é deficiente encontra um outro obstáculo: a falta de oportunidades para crescer profissionalmente. Mais de 70% dos empregados com deficiência nunca receberam uma promoção. Entre os outros trabalhadores, o índice foi de 63,7%. João Antônio, que é paraplégico, se preparou para ser professor de História, Geografia, mas diz que o preconceito atrapalhou a carreira que pretendia ter. Olha uma pessoa por aquilo que ela tem de limitação. Problema para quem é discriminado e também para as empresas que discriminam. Perdem talentos, perdem a oportunidade de trazer a diversidade para dentro do clima organizacional, mas perdem ainda a oportunidade de criar uma sociedade justa. Bom, então para falar sobre o mercado de trabalho para pessoas com necessidades especiais, eu vou conversar agora com a advogada trabalhista, a doutora Carla Branco, e com o sócio-diretor da consultoria de inclusão social Sem Barreiras, Thiago Pinheiro. Também está com a gente o blogueiro convidado de hoje, Júlio Sérgio Cardoso, do portal R7, especialista em carreira e trabalho. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. A gente já achou muito interessante esse assunto por conta até do aumento da cota que está previsto num projeto de lei. Não está na lei ainda, né? Mas é algo que vai ampliar ainda mais a oportunidade para que essas pessoas com deficiência possam estar no mercado de trabalho, né? Esse aumento para 8% hoje é de quanto? Quanto é obrigatório ter nas empresas de funcionários com deficiência? Fabiana, existe um escalonamento, não é? A lei prevê que só as empresas a partir de 100 empregados, elas devem ter, né? A lei obriga que elas tenham deficientes. Então, as que não têm 100 empregados, elas não precisam, apesar de ser interessante até por conta aí da inclusão social. Não é? Mas elas não são obrigadas. Então, a partir de 100, elas precisam ter de 100 a 200, 2% de deficientes. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. A partir de 1.000, 5%. E aí, com essa nova lei, aumentaria o teto para 8%, é isso? Eu acredito que essa nova lei ela vai aumentar o teto maior para 8%. Tiago, você acredita que esse novo projeto de lei aí, que pode virar uma lei no futuro, é interessante para as pessoas com necessidades especiais? Você acha que isso é válido, é uma atitude válida? Eu acho. Hoje a gente tem comprado pessoas que têm um alto nível de qualificação e que elas não conseguem exercer a função de acordo com a qualificação que ela tem, porque existem vagas para pessoas com deficiência. Ao invés de abrir as vagas para qualquer tipo de pessoa e elas concorrerem de igual modo. Então, acredito que esse projeto ele vai incentivar essa oportunidade que essas pessoas buscam. Esse projeto, Fabiana, traz uma implicação muito grande para as empresas. Hoje as empresas não estão conseguindo cumprir a cota estabelecida em lei.
e agora essa cota vai ser ampliada. Como é que vai ficar? Você que é especialista em conseguir vagas para essas pessoas, ajudar as empresas a cumprir a cota, como é que fica esse cenário? Falta realmente gente, como o Júlio está falando, para preencher cota? Sim, sem dúvida. Olha, eu não sei, o último censo do IBGE apresenta 45 milhões de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência no Brasil. Certo. Dentro desses 45 milhões, 50% dessa população possui deficiência visual. Cegos. Cegos, ou baixa visão. Baixa visão, tá. Algumas empresas alegam que não existe acessibilidade no local de trabalho, o ambiente não é apropriado para algumas deficiências. Eu acredito, eu vivencio isso no dia a dia, é um pouco de mito. Porque, por exemplo, até mesmo existem preconceitos dentro das organizações com relação à pessoa com deficiência. Quando se fala de pessoa com deficiência, logo vem à mente um cadeirante ou um cego. O incapaz. O incapaz, exatamente. E não é verdade, né? Isso não é uma deficiência não incapacita uma pessoa de ter uma posição no mercado, até de estudar mais e se aperfeiçoar. Como a reportagem mostrou, infelizmente, há muita dificuldade de aumento salarial para essas pessoas que já estão empregadas. Né? O progresso funcional, ele praticamente não existe. A empresa entende, olha, já deu oportunidade para essa pessoa trabalhar. Cumprir a cota. Cumprir a cota. Cumprir a cota. E esquece. Doutora, a senhora que é advogada trabalhista, como é que as empresas estão enfrentando isso? Elas fazem um acordo na justiça? A lei é muito restritiva, né? Sim, a verdade é que existe aí algumas barreiras para cumprir a cota. Realmente, a gente do escritório Mascari Nascimento, nós trabalhamos com muitas empresas e a gente tem visto essa realidade dentro das empresas. Elas têm a necessidade de cumprir a cota, mas as barreiras de qualidade e quantidade são difíceis para elas. Primeiro, o Estado, ele trouxe a lei, é uma lei muito importante de inclusão social, não é? É um avanço, né? É um avanço que vem aí de uma preocupação internacional da OIT. Então, essa lei realmente é uma lei nobre, né? Que inclui pessoas que estavam praticamente à margem da sociedade ali e pessoas que podem render como um outro qualquer, porque não é porque é deficiência, a pessoa que não tem uma perna não pode trabalhar no escritório, enfim. Claro. Né? Muitas deficiências, a pessoa não tem nenhuma limitação para determinado trabalho. Principalmente a questão intelectual, né? Exatamente. A questão intelectual continua, está tudo bem. A pessoa não escuta bem ou não enxerga direito ou é cadeirante, a questão intelectual está preservada, né? Exato, Fabiana. Deficiência física e não intelectual. Isso. Exatamente. Mas o fato é que, apesar do Estado trazer a lei, né, e uma lei importante, uma lei que está em quase todos os países democráticos, enfim, uma lei de recomendação da OIT, muitas vezes ele não deu a contrapartida, né? Que seria qual? Que seria a acessibilidade, que seria a formação desses deficientes, que seria promover o transporte para essas pessoas. Então, ele fez uma parte, né, da lição de casa, que foi incluir essa lei no nosso compêndio legislativo. Mas faltou uma outra parte. Não é que não tenha feito, mas ainda tem um déficit. E tem muitos empregadores que alegam que é difícil contratar uma pessoa com deficiência porque a pessoa não é capacitada, né? Porque a pessoa não tem preparo. É obrigação da empresa capacitar ou é de bom tom a empresa deixar essa desculpa de lado, se é que é uma desculpa, e capacitar o profissional? A obrigação é do Estado, Fabiana, né? A gente sabe que a educação é obrigação do Estado. Né? Mas muitas empresas, às vezes até com algumas fundações beneficentes, elas têm capacitado, porque, por exemplo, grandes varejos, grandes supermercados, grandes call centers, eles têm um número enorme de empregados. 5% às vezes representa 1.000 empregados. Sim. Onde conseguir 1.000 empregados, né, dentro de uma cidade que estejam capacitados para aquela mão de obra, se o Estado não promove a formação deles? Que não tem nada a ver com uma deficiência ou não. Tem a ver, podem ser pessoas com deficiência ou sem, então, mas que não tiveram esse acesso à educação que deveria ser promovida pelo Estado. Fabiana, a gente tem um caso do setor bancário que o setor bancário se uniu, criou programas de capacitação para essas pessoas. Então, essas pessoas elas passam por uma qualificação profissional, onde elas podem ser de curta, média ou longa duração. E, após esse período de formação, elas são inseridas aos bancos. Então, é a responsabilidade do Estado, sem dúvida, mas a iniciativa privada também tem feito um pouco da parte dela para atender
e a obrigatoriedade da lei. Porque tem que cumprir a lei, né? Afinal de Exatamente. contas. Não pode deixar a vaga em aberto E ou dar a vaga para outra pessoa que não tenha necessidades especiais, né? Exatamente. E a lei, ela é fundamental para esse processo de inclusão dessas pessoas. Infelizmente, se não houvesse essa lei, essas pessoas... A gente tem notado que algumas pessoas têm sido inseridas nas empresas com cargos inferiores ao que elas realmente, até a formação delas, oferece. Mas Nós cumprimos a cota. Exatamente. Tem muito isso, né? A Mas preocupação é da cota e não da inclusão. Isso, esse é o ponto. É um grande gap, é uma grande fragilidade. E aí eu tenho casos de... A gente já visitou empresas que incluíram, por exemplo, um cadeirante. O cadeirante, ele fica no primeiro andar de uma empresa que tem 4 andares. Só que quando há uma reunião, não há acessibilidade no segundo, no terceiro nem no 4º andar. As pessoas que vão fazer reunião com esse profissional têm que ir até o primeiro andar para fazer uma reunião com ele. Isso é inclusão ou exclusão? Pois é. Então, assim... A falta de acessibilidade, desculpe te interromper, é também uma discriminação, não é? Sem dúvida. Do Estado, muitas vezes. Porque você vê, a Paulista está linda, cheia de acessibilidade, teve aquele projeto da deputada, mas é periferia. Claro, existem dificuldades até no transporte público, né? Isso a inclusão social é uma coisa que é difícil no âmbito geral, não tem só a ver com a questão do empresário, do empresariado, que tem que cumprir a cota, que é obrigado, não pode deixar de cumprir, inclusive com pena de multa, caso não seja cumprido, e que deveria também ter esse papel que você falou. Acho que o governo tem o papel da educação e de promover a inclusão social, sim, por exemplo, com acessibilidade, por exemplo, com uma educação diferenciada, com bibliotecas em braille, por exemplo, com outro tipo de acessório que ajude essas pessoas com dificuldades, com necessidades especiais, de aprender e se qualificar para o mercado de trabalho. Mas o setor privado também, como uma empresa, tem um fator social, tem que colocar a mão na massa para ajudar essas pessoas a se capacitarem, ou não tem? Tem. E é uma outra questão, Fabiana, também, que me preocupa muito convivendo com o mundo empresarial, que é um mundo injusto, né? O mundo empresarial é injusto, a vida corporativa é injusta, mas é o que está aí, é o que funciona melhor. Eu vejo o que eu chamo de discriminação inconfessada, que é a dificuldade de conviver com aquela pessoa que é portadora de uma deficiência e alegam que não contrata porque é consultoria, ele não tem consultor com deficiência. Na verdade, é uma discriminação por causa da aparência. E o empresário não quer confessar isso. Nós temos que remover. Sim. Qual o conselho, você que é especialista em inclusão dessas pessoas, que você daria para aqueles que estão excluídos hoje por causa da aparência? Como é que eles superariam isso? É um trabalho com o empresário ou um trabalho com a pessoa? Olha, na verdade, eu acredito que é um fator... É um pouco de preconceito da sociedade, porque hoje em dia essas pessoas também elas não estão sendo mais vistas apenas como um número dentro da cota. Elas estão sendo analisadas também como consumidores. Sim. Então, por exemplo, prestação de serviço, você tem que ter um site acessível para um deficiente visual. Fizemos um programa sobre isso aqui no Uniblogs, de ter um acesso para quem é deficiente visual na internet. Sim. Isso parece muito difícil para a gente que enxerga, mas é totalmente necessário e importante para quem não enxerga, né? Te interrompi, pode continuar, Não, Thiago. à vontade. E, na verdade, essas pessoas, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só de acessibilidade física, estamos falando de acessibilidade tecnológica. Verdade. Então, o conselho que eu daria é, a gente parte primeiro do clima organizacional. Qual a cultura da empresa? Né? Maturidade das pessoas. A empresa está preparada para lidar com esse tema? O time está preparado? Hoje o mercado está muito aquecido, então está tendo uma disputa por esses profissionais. É verdade. Mas, assim, parte da retenção é também devido ao mau clima que essas pessoas encontram dentro das empresas. Porque muitas vezes elas são encaradas como um número dentro da cota e não como um profissional que está enquadrando o quadro de funcionários como qualquer outro profissional. Tem uma informação bem interessante, olha gente, os trabalhadores com deficiência que perderam o emprego voltarão a receber benefício de prestação continuada, o BPC. É o que prevê o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, chamado de Viver Sem Limite, que foi lançado pela presidente Dilma Rousseff no final do ano passado. A medida assegura que pessoas com deficiência, com impedimentos de longo prazo e até idosos com mais de 65 anos
possam receber um salário mínimo. Para receber esse benefício, é necessário que a pessoa comprove que não possui meios de se sustentar e nem pode ser ajudado pela família. Apesar de ser vantajoso, o benefício ainda é pouco conhecido pelos deficientes. Foi feita uma pesquisa que mostrou um número muito baixo de pessoas com deficiência que tinham conhecimento sobre esse benefício, né? E esse benefício, ele é realmente um assegurador, né, de um bem-estar, de qualidade de vida, que também é fundamental no que diz respeito à inclusão social, não é mesmo? É verdade, Fabiana. Na verdade, essa notícia que você acabou de informar, é muito importante, porque o que acontecia antigamente com LOAS, né? LOAS? LOAS é uma lei de assistência social, né? No formato desta lei, que beneficiava o deficiente em famílias que realmente não tinham condições de mantê-lo com salário mínimo. Né? Não é aquele da Previdência Social, daquela pessoa que se acidentou e ficou incapaz. É realmente daquela pessoa que normalmente já nasceu deficiente, né? Então o LOAS dava esse benefício para a família. Certo. No momento que essa pessoa se adequava ao ambiente de trabalho, que ela conseguiu uma colocação a partir de cotas, enfim, ela perdia o LOAS e não poderia depois reaver esse benefício, mesmo que ela tivesse desempregada. Então essa legislação é realmente um avanço. Então ela poderia, a partir do momento que ela fosse despedida, não tivesse mais interesse, voltar a receber aí um benefício do Estado. Né? É um avanço na legislação em assistencialismo social. Esse avanço ajudou também bastante na questão de empregabilidade, porque alguns desses profissionais ou dessas pessoas, elas não queriam concorrer a algumas vagas porque elas tinham medo de, se eventualmente ficassem desempregadas, e perder esse benefício. Então agora elas são incluídas nas empresas, trabalham e se por acaso não der certo e sair, elas têm a oportunidade de continuar com o benefício que vai manter até conseguir um próximo emprego, né? Exato. Gente, o Ministério Público do Trabalho aplicou quase 4 milhões de reais em multas às empresas de São Paulo que não contrataram pessoas com necessidades especiais. Dá uma olhada. O advogado Marcos, deficiente visual, a web designer Maria Rita, deficiente auditiva, e o gerente João Ribas, cadeirante. Eles estão ativos no mercado de trabalho e fora da estatística que mostra diminuição nas contratações de deficientes, mesmo com uma lei que obriga toda empresa com mais de 100 funcionários a empregá-los. Ainda falta para as empresas uma mentalidade de que a contratação desses profissionais significa investimento e não significa gasto. Mas para quem treina deficientes, não adianta apenas abrir vagas. É importante as empresas olharem para as questões de acessibilidade. Não adianta eu falar que falta capacitação se eu não adaptar, não tiver meus espaços físicos acessíveis para receber todos os tipos de deficiência. A lei de cotas que garante trabalho à pessoa com deficiência existe há 20 anos, mas até agora não conseguiu cumprir a sua meta. Hoje, pouco mais de 300 mil deficientes estão no mercado de trabalho, enquanto que o ideal seria pelo menos 1 milhão de pessoas. De 2007 para cá, as contratações de deficientes caíram 12%. Culpa do despreparo de muitos deles, justificam as empresas. Nós temos que trazer as empresas para esse projeto de capacitação, para que elas invistam nas pessoas com deficiência e seus futuros empregados. Com mais investimento em qualificação, deficientes como Cíntia teriam mais chances de conseguir trabalho. Só estou esperando a oportunidade do lugar. Então, e uma coisa muito interessante de falar é que as empresas têm cotas, claro, como a gente está falando aqui o programa todo, para cumprir e incluir essas pessoas com deficiência. Mas o Thiago levantou um ponto durante a reportagem muito importante, que é não a empresa separar vagas que cumpram a cota, é isso, mas dar chance para quem é deficiente concorrer a outra vaga? Como funcionaria? Bom, na verdade, a gente vivencia em algumas empresas, quando a empresa ela é fiscalizada ou parte a necessidade de buscar a contratação, eles criam vagas para as pessoas com deficiência. E o que eu sempre defendo é, por que não deixar as vagas que você tem disponíveis para essas pessoas competirem de igual modo? Porque, por exemplo, há muito preconceito quando se fala do profissional com deficiência. E na Consultoria Sem Barreiras a gente tem colocado engenheiro civil, tem colocado até cargos executivos, nós temos promovido a inclusão deles no mercado de trabalho. Então, assim, há todo tipo de mão de obra com deficiência. Com deficiência
da pessoa, mas não que o trabalho vai ser deficiente. A empresa tem que proporcionar um ambiente adequado, compatível com a deficiência dele. Quer dizer, se tiver uma vaga para engenheiro, sei lá... Civil. Nós temos. E tem aí, abre uma vaga tanto a pessoa com deficiência, o engenheiro com deficiência, quanto o engenheiro sem nenhum tipo de deficiência, deveriam concorrer. Isso não acontece ou isso já acontece em algumas empresas? São poucas as empresas que têm essa visão de deixar a vaga aberta para qualquer tipo de pessoa se candidatar. Isso é inclusão de fato. Sim. A lei brasileira a lei brasileira é esquisita, né? A legislação brasileira é esquisita. Você vê, você mata um passarinho, você vai preso, não tem direito à fiança. Se você mata uma pessoa, você vai preso e tem direito à fiança. Então, para que a empresa inclua, dê a oportunidade para o deficiente ser incluído, é preciso ter uma lei restrita, que não tem alternativa, e ainda vão aumentar o percentual. Não é a solução. Né? Não é a solução. A solução é criar a cultura no empresariado, no patrão brasileiro, de que ele tem responsabilidade social e criar oportunidades para o portador de deficiência, para a pessoa que faz parte da minoria, para a pessoa que tem uma opção sexual não tradicional, ter sua vida normal. Não precisava de lei para isso. Sem preconceitos, né? Vamos aproveitar o papo do Júlio aqui e convidar ele para falar um pouquinho sobre o blog. Ele que fala de trabalho, ele que fala de carreira, lá no portal R7. O que temos no blog, Júlio? Vai dar problema que eu vou falar, Fabiana, porque o blog de hoje, ele é um blog terrível. Estou ensinando as pessoas a procurar emprego escondida do patrão. Se você está procurando emprego enquanto você está empregado, fique atento e leia lá o meu blog que você vai aprender o que fazer. Mas faça direitinho, faça bem feito, porque isso não é problema nenhum, porque o emprego é seu. Uma dúvida que eu tenho, quando eu comecei a estudar esse tema para o programa, é se o deficiente físico contratado pela empresa no esquema de cotas, enfim, o cargo que ele tiver, se ele pode ser demitido. A empresa pode demitir uma pessoa com deficiência? Sim, Fabiana, ele pode ser demitido, enfim, se a empresa perceber que ele não está desempenhando as tarefas como deveria, ou enfim, foi designado. Ou, enfim, por qualquer motivo, a despedida possível. O fato é que essa vaga deve ser preenchida por outro deficiente. O que a lei determina é que exista aí a abertura da mesma vaga por outro deficiente. Ou talvez essa vaga seja preenchida por uma pessoa que não tem deficiência, mas uma outra se abra para deficiente. Tudo bem, né? Sim, que haja, pode ser que não seja a mesma vaga, mas que haja aí a compensação para que não se perca essa porcentagem da empresa. Tá. Então, a empresa precisa manter o nível que ela está em portadores de deficiência. E aí, lembrando que quem for demitido, quem tem deficiência e for demitido, tem aquele benefício que a gente falou no primeiro bloco, que ajuda a se manter até conseguir um novo emprego, né? Sim. E tem outro ponto importante, né, Júlio, que você queria comentar, que é a concorrência, né? A concorrência. Está rolando concorrência? Parece que os deficientes descobriram que eles são valiosos no mercado e aí está rolando um certo leilão, né? É verdade. Tem leilão? Valem ouro. Eles valem ouro hoje no mercado. Eles mesmos, alguns promovem esse leilão e outras, as próprias empresas promovem esse leilão. Há casos de empresas no interior de São Paulo que a população, o número de pessoas com deficiência naquela localidade é restrito, é menor e tem muita empresa. E aí, como é que faz para atender a cota de todo mundo, sendo que na cidade já acabaram os deficientes? Uma rouba dos Uma outros. rouba da outra. E aí, como que fica o empresário? Mas ele tem que cumprir a cota. Como que fica nesse caso se o censo diz, nessa cidade são tantas pessoas com deficiência e são tantas vagas no total de empresas da região? Como que fica essa conta? Bom, eu vou mencionar um caso e aí a doutora me ajuda. A lei, ela permite alguma flexibilização com relação ao preenchimento da cota. Lógico, a empresa tem que demonstrar que ela está realizando a inclusão dessas pessoas e que está buscando atender o número da cota. Certo. Só que, por exemplo, você pode, de repente, partir para um programa de capacitação, que é o que o setor bancário costuma fazer. Qualifica, então, ela ganha um prazo para qualificar aquela mão de obra e aí sim há uma tolerância para realizar a contratação. Ou então, pode ser também que a empresa contrate profissionais que são esportistas. Olha, com deficiência. Legal, isso é muito bacana. Isso é interessante, porque qual que é a profissão dele? É o esporte. E ele tem a deficiência. Quando você diz contratar, é a empresa patrocinar os treinos, exatamente. O que ele sabe fazer, né? A competição. Exatamente. Olha, isso é muito interessante, né? Pode ser uma alternativa, né? Exatamente. Mas a empresa, isso vale ressaltar, a empresa tem que ser elegível.
ela tem que chegar ao ponto de mostrar que, aí a doutora também me ajuda, mas ela tem que demonstrar que acabaram-se os recursos, não há como promover aquela inclusão. E aí levar esse projeto junto à Secretaria do Trabalho, promover uma defesa para... Isso, então, é bem impossível. Tem essa brecha, mas com todas as provas de que não é possível preencher. Não chega a ser uma brecha, Fabiana. Na verdade, o Ministério do Trabalho, ele fiscaliza buscando a cota daquela empresa. Claro. O fato é que se o empregador demonstrar ao Ministério do Trabalho que não existe a mão de obra qualificada de deficiência que ele precisa, em contrapartida ele está se esforçando, promovendo a formação, fazendo convênios com entidades beneficentes, como a PAI, como a CDC, enfim, ele prova esses convênios, ele prova a formação, ele prova que ele está fazendo esse trabalho, o Ministério do Trabalho, né, em contrapartida, os auditores, eles dão mais prazo para aquela empresa prove a sua cota. Né? Então, eles estendem um prazo maior aí, buscando que o empregador também possa cumprir a lei, mas fazer um pouco a parte do Estado. Claro, né? O empregador conseguir cumprir a lei e promover a inclusão social, seja agora na obrigatoriedade da cota, mas que isso possa se transformar numa mentalidade, uma mudança de mentalidade, de paradigma dentro da empresa, para promover a verdadeira inclusão, que é essa que a gente está interessado. O Uniblog de hoje, infelizmente, terminou, vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação dos nossos convidados. Muito obrigada por terem vindo esclarecido esse tema tão importante. E quem quiser rever esse programa é só acessar r7.com/recordnews. Muito obrigada pela audiência, eu te vejo amanhã. Tchau.